amigo torcedor vascaíno, vambora então para aquele nosso plantão da tarde, né? Sexta-feira, sextou, amigo torcedor, mas o Vasco da Gama não para, muito pelo contrário, está a todo vapor. Domingo tem clássico contra a equipe do Fluminense, dentro do estádio Newton Santos, e o Vasco segue no CT Moacir Barbosa, olhando para esta grande decisão. Aqui, nesse seu Fala Gigante, eu vou trazer a você tudo o que acontece nos bastidores do nosso Vasco da Gama. É muita informação, é muita novidade e é algo completamente imperdível para você. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito aí com a sua ajuda, volto a repetir, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma fundamental. É de suma importância, né, amigo vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, solta aquela vinheta do Fala Gigante pra gente começar esse vídeo com chave de ouro, ou melhor, com tudo na tua tarde de sexta-feira. Bom, amigo torcedor vascaíno, então vambora, né? Agora sim, para esse Fala Gigante, eu quero falar com vocês primeiramente sobre mais uma saída do nosso Vasco da Gama. Inclusive, eu já deixo aqui muito bem claro, tá? Eu acho que a diretoria Cruz Maltina tinha que até repensar sobre essa saída diante da rescisão de contrato do Felipe Coutinho. Entretanto, pelo visto, já não dá mais tempo, né, de voltar atrás. Porque ontem desembarcou em terras alagoanas o meia Guilherme Estrela. O jogador desembarcou ontem em Maceió para passar por avaliações médicas, exames médicos, antes de ser anunciado de forma oficial pelo Clube de Regatas do Brasil, mais conhecido apenas como CRB. Estrela, cria da base do Vasco da Gama, um jogador que, para quem acompanhou, e nem precisou acompanhar muito, tá? Acompanha pouco a base, já ouviu falar sobre Estrela, um atleta completamente diferenciado, jovem, 20 anos de idade ainda, que em 2024, aparece pela primeira vez ali na equipe profissional e já encanta. Eu lembro até hoje de um jogo contra a equipe do São Paulo, dentro de São Januário, onde o Estrela, o Leandrinho e o JP colocam a bola embaixo do braço e resolvem aquela partida sob o comando do técnico Rafael Paiva. Infelizmente, Estrela não teve muitas oportunidades na temporada seguinte, em 2025, muito por conta, né, de problemas de lesão. Em 2026 também a Estrela não teve muitas oportunidades nesse início de temporada e diante disso o Vasco optou por um empréstimo do jogador. Então a Estrela veste a camisa agora do CRB. O anúncio do atleta deve acontecer nessas próximas horas de sexta-feira, né, amigo? Algo de fato muito chato. Ninguém queria que o Estrela terminasse assim essa fase no Vasco da Gama. E já que estamos falando sobre base, já que estamos falando sobre joias, sobre crias, já eu quero falar sobre algumas novidades do técnico Fernando Diniz, que será que está pressionado no cargo, que está mudando, né, muita coisa internamente. Quero falar sobre o que aconteceu hoje lá no estádio Nivaldo Pereira, porque nessa tarde de sexta-feira o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? A estreia aconteceu aqui em solo carioca e o Vasco enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, um duelo eletrizante em Nova Iguaçu, no estádio Nivaldo Pereira, em que o Vasco conseguiu a vitória, o triunfo, né? O Vasco vence a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 3-2. Logo nos minutos, inclusive, iniciais, o Vasco abre o placar da partida, inclusive antes mesmo do primeiro minuto do jogo, tá? O lance ocorre após um passe preciso de Lucas Zucarello, jogadoraço também, um atleta diferenciado, e Andrei Fernandes balança as redes e coloca o Vasco da Gama logo em vantagem nos primeiros segundos de jogo, né? O Vasco acaba sofrendo alguns gols, mas mesmo assim fecha a partida com a vitória. Gols marcados por Andrei Fernandes, Breno Salles e Lucas
Zuccarello. De olho nesses 3 jogadores, Andrei, Breno e Lucas. Jogadores diferenciados demais, principalmente Andrei Fernandes, tá? Poderia até aqui falar do Lucas Zuccarello, mas o Lucas é alguém que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe da qualidade de bola que o Lucas Zuccarello tem, mas pouca gente conhece o Andrei. O Andrei é um jogador de 18 anos de idade apenas que está chegando no Sub-20 agora, nesse ano de 2026. Gravem o nome de André Fernandes, jogador de seleção brasileira Sub-17, jogador que breve vai estar pintando aí também na seleção brasileira Sub-20, jogador que está aparecendo aí na imagem a vocês, né, sentado na perna de outros atletas com uma coroa na cabeça, feita pelos próprios jogadores, uma cena semelhante a que o Felipe Coutinho viveu em São Januário na estreia do Vasco no Campeonato Carioca na temporada de 2026. Então, fica ligado no Andrei, cara, porque é um jogador completamente diferenciado. Mas, vamos embora continuar com esse vídeo, né? E vamos falar sobre o que vem acontecendo nessas últimas horas, amigo torcedor cruzmaltino, porque o técnico Fernando Diniz está pressionado, todos nós sabemos muito bem disso, dessa pressão que ele vive dentro do Vasco da Gama. A saída do Felipe Coutinho abalou os vestiários, né, da nossa colina histórica. Ninguém esperava que essa saída viesse a acontecer, inclusive da forma que foi, com uma rescisão contratual, clima muito pesado dentro do nosso cruzmaltino. E além da saída do Felipe Coutinho, um jogador que é importante trazer, cara, desfalca o Vasco. Felipe Coutinho desfalca o Vasco para a partida que vai acontecer nesse próximo domingo no estádio Newton Santos. E além, amigo torcedor cruzmaltino, da perda do Felipe Coutinho para o Clássico e para a temporada toda, o Fernando Diniz tem um grande problema, que é a ausência também do volante Thiago Mendes. Thiago Mendes é um jogador que está praticamente confirmado, vai desfalcar o Vasco nesse jogo de depois de amanhã. Hoje, novamente, no treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, o Thiago Mendes não pôde entrar em campo por conta das dores que vem sentindo na região do joelho. Vem treinando separado para que aos pouquinhos possa se recuperar e logo estar novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. Sem o Felipe Coutinho, sem o Thiago Mendes, Fernando Diniz, ele perde aí, num período de uma semana, 2 peças importantíssimas para o time titular, porque o Felipe Coutinho e o Thiago Mendes eram 2 jogadores importantes para o setor de criação do Vasco da Gama. O Thiago Mendes é um jogador de terno, né? Um atleta que joga de terno, vinha desempenhando muito bem. E agora o Fernando Diniz ele tem que quebrar a cabeça. Além de trazer um fato novo, né, para o torcedor, que é algo que está sendo muito cobrado, o Diniz ele tem que quebrar a cabeça para montar um Vasco que consiga tecnicamente, taticamente se comportar bem, sem a presença de 2 jogadores importantes, que é o Thiago Mendes e o Coutinho. Então, diante disso, nos últimos treinos, principalmente no treino de ontem, essa informação eu recebi na parte da tarde, e aí eu fui teimoso, porque recebi a informação, falei, eu vou dar uma segurada porque eu quero mais detalhes. E aí, há poucas horas atrás, o amigo Lucas Pedrosa, né, trouxe isso, então a informação é de fato dele, que o Vasco da Gama treinou com 3 zagueiros, Saldívia, Cuesta e Robert Renan. Só que eu tenho informação e vou além, que em alguns momentos do treino, o Hugo Moura fez a função de Saldívia. E o Vasco entrou em campo com 3 zagueiros, sendo Cuesta 1, Hugo Moura outro e Robert Renan o terceiro. O Hugo Moura atuando mais centralizado, Robert Renan pela esquerda e o Cuesta abrindo mais pelo lado direito. Quando não era o Hugo Moura fazendo essa função, era Saldívia, Cuesta e Robert Renan. Então o Vasco treinou com 3 zagueiros, aberto por um lado Paulo Henrique ou Puma, aberto pelo outro Lucas Piton, e 5 jogadores no setor ofensivo, de meio para frente, né? Cão Barros formando uma dupla com o Tietê, e os 3 jogadores de frente, sendo um Andrés Gomes, o outro Nuno Moreira, e o de frente o Brenner, tá? Só que durante os treinos foram vistos certos revezamentos. Uma hora era o Brenner à frente, outra hora era o Spinelli à frente, outra hora, né, ao invés de Nuno com Andrés Gomes, era Gomes com Marinho Nestroça, outra hora era Andrés Gomes com Rojas. Então, Fernando Diniz ele foi mudando o time, né? Foi trazendo novidades ali para fazer testes. Fernando Diniz vem usando esse período para fazer testes no elenco. A pressão é forte, a pressão é grande e a expectativa é que mude tudo para o clássico que vai acontecer nesse próximo domingo dentro do estádio Newton Santos. Muitos testes estão sendo feitos. Amanhã é o último dia de treino, né, antes dessa grande decisão.
jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, e a tendência é que tenhamos um Vasco de caras novas, tá? No clássico de domingo contra, falo aqui sem medo nenhum, o nosso maior freguês. Então, a ver, amigo, surpresas. E o que mais me surpreende é que mesmo diante de todas as críticas, o senhor Hugo Moura ainda poderá ser o titular do sistema defensivo. Completamente surreal, né, amigo torcedor? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E até uma dúvida que vem surgindo muito nessas últimas horas é sobre a questão envolvendo o Cuiabano. E aí, Lucas, o Cuiabano vai, não vai? Como tá a situação do lateral esquerdo do Vasco da Gama? Ele vai conseguir desempenhar? Vai estar à disposição quando? E a informação, amigo vascaíno, que eu tenho sobre o Cuiabano é: Cuiabano ainda não está pronto, Cuiabano ainda vem treinando separado do grupo, por conta da sua questão envolvendo o seu condicionamento físico. Ele participa apenas de alguma parte do treino com o restante do elenco, e quando é uma parte mais com bola, menos físico e mais técnico, um trabalho diferente da parte física, o Cuiabano se ausenta e passa a treinar de forma separada. É praticamente impossível que o Cuiabano esteja à disposição do clássico de domingo contra a equipe do Fluminense. A expectativa é que o Cuiabano faça a estreia apenas na quinta-feira que vem, no jogo contra o Santos, lá dentro da Vila Belmiro. Então, qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo a vocês também aqui no nosso canal. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa sua sexta-feira, e a gente vai ficar provavelmente por aqui. Caso surja alguma novidade nessas próximas horas, eu volto com o nosso Boa Noite Gigante. Então, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o crescimento aqui no nosso canal. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.